Esse vídeo é um manual completo sobre as seitas. Como identificar, como sair de uma seita e como não entrar caso você esteja por entrar em uma, né? Vai saber. Porque uma coisa é você compreender as características de uma seita e outra coisa totalmente diferente é você conseguir identificar uma seita estando dentro de uma seita, porque não é tão fácil assim. Se fosse fácil identificar uma seita, ninguém caía nela. Então, se você é uma pessoa que quer ajudar alguém que você acredita que possa estar numa seita, ou se você quer simplesmente analisar um pouco melhor as coisas, né, onde é que você está entrando, esse vídeo vai ser muito útil para você. O meu nome é Lucas Sarion, eu sou mestre em filosofia e eu falo com propriedade, porque eu já estive em uma seita. Esse vídeo ele é realmente um manual porque eu juntei vários conhecimentos de vários livros diferentes, tá? Todos sobre especialistas nessa área. E eu estou deixando esses livros todos aqui na descrição para você depois poder olhar, porque é muito importante a gente ter esse aprofundamento, ter esse estudo. Mas o principal livro de todos foi um do Michael Langone, tá? É em inglês, mas ele, traduzindo, significa as características associadas a uma seita ou a seitas. E esse livro ele fala todos os passos que a gente tem que ter para identificar, tá? São passos bem interessantes, então vou deixar aqui embaixo também um link para vocês poderem encontrar ele depois. Mas, mais importante do que isso, o que a gente vai falar nesse vídeo aqui? Então eu peguei todo esse conhecimento de todos esses livros, juntei isso com a minha própria experiência pessoal e montei uma espécie de uma síntese, principalmente focando em como que a gente faz para identificar estando dentro de uma seita, tá? Porque esse é o mais difícil, né? Você olhar, descobrir, compreender, estudar as características de uma seita estando de fora é relativamente fácil, mas quando a gente está dentro de uma seita, a gente não consegue assim ter um olhar crítico suficiente para entender, para raciocinar, enfim, para compreender o que é estar numa seita. Então, para isso eu vou falar o seguinte. Primeiro, vamos começar analisando quais são os principais erros que as pessoas fazem na hora de identificar uma seita. Depois, a gente vai analisar quais são as características do líder, tá? Porque a característica do líder é uma das coisas mais importantes na hora de identificar. Ou seja, como que é um líder em uma seita e como que seria um líder positivo, um líder que não gerasse isso ao redor dele. Outra coisa, as 3 liberdades que se perdem quando a pessoa está numa seita, né? E, portanto, como que a gente deveria ser, né, com essas liberdades. E por último, a gente vai falar sobre as relações dos membros com os próprios membros. Como que os próprios membros da seita criam uma espécie de um ciclo vicioso que fazem com que os outros membros não se deem conta e não saiam disso. Tá, então vamos para os 3 primeiros erros que, assim, ó, a maioria das pessoas cometem na hora de tentar identificar uma seita, principalmente as pessoas de fora, que querem ajudar alguém, um parente, um amigo, acabam cometendo. Então a primeira coisa é o seguinte, achar que uma seita se configura por uma doutrina, ou seja, por um ensinamento, por um conhecimento, ou por um conjunto de crenças que aquele determinado grupo tem. Isso é muito comum, principalmente quando as pessoas, até mesmo os estudiosos, né, um psicólogo vai lá, vai estudar o que é uma seita, e ele vai julgar o que é a seita não como se fosse uma pessoa de dentro da seita, mas uma pessoa que está de fora, que tem a sua própria crença e que fala assim, não, por exemplo, se eu sou cristão, né, eu acredito em Jesus, e eu olho uma pessoa numa seita budista, eu digo assim, não, Buda é do diabo, então ele só pode estar numa seita. É mais ou menos isso, né, de uma maneira um pouco grosseira, mas achar... Esse é o primeiro erro, é achar que alguém que tem uma crença diferente da minha está numa seita por conta de uma doutrina, de uma crença diferente da minha. Porque a gente não pode cair nesse erro. Toda doutrina é linda, ou seja, toda doutrina no fundo fala do amor, fala da paz, fala da liberdade. E as seitas, elas não vão ser uma seita porque elas se apropriam de uma determinada doutrina, muito bonita, mas sim porque elas utilizam essa doutrina para os seus fins egoístas, para os seus fins de manipulação, para os seus fins negativos. Tá? Por exemplo, a gente poderia ter uma seita cristã, totalmente cristã, aparentemente positiva, falando de eliminar, de deixar de ser uma pessoa pecadora, de deixar de ser uma pessoa ruim, só que acabar se comportando ali na prática como uma seita. A gente poderia ter, enfim, qualquer linha religiosa poderia ser, no fim, uma seita, e mais do que isso, tá? Porque existem seitas políticas, existem seitas profissionais,
Então a gente não pode cair na leviandade de achar que uma seita é por causa de uma doutrina. Segundo erro é achar que uma seita se configura por conta de um líder, né, ou de girando em torno de um líder, ou fundado por conta de um líder, que se diz de alguma maneira ser especial. Isso acontece principalmente quando tem um líder que aparece e diz que é um anjo, ou que diz que é um profeta, ou que diz que é Deus, ou que diz que é alguma coisa assim. O mensageiro de Deus, etc. E não dá pra gente falar exatamente dessa maneira, porque por causa do seguinte, se nós negarmos, olha só, vamos fazer uma análise aqui bem consciente e bem racional. Se nós negarmos a possibilidade de que surja um ser humano que diga que é representante de Deus ou, no futuro, né, ou que seja um profeta, então a gente está negando ao mesmo tempo todos os profetas passados. E eu não vou entrar aqui no mérito da religião, se isso está certo, se isso está errado, porque alguns vão acreditar que sim, alguns vão acreditar que não. Mas, por exemplo, tá? Jesus. Jesus disse que ele era, né, ou que ele é filho de Deus. Se eu negar isso, se eu negar que não podem existir profetas que possam vir no futuro e dizer que estão trazendo uma mensagem divina, no futuro, ou seja, hoje, se hoje aparecesse uma pessoa, não pode ser porque essa pessoa é de outra religião. Não importa. Se eu negar a possibilidade de um profeta futuro aparecer, eu estou negando os profetas passados. Então, isso seria cair no mesmo erro que os judeus caíram, porque os judeus se olharam para Jesus e falaram assim, não, ele não é o profeta que nós esperávamos, da forma como nós esperávamos, da religião que nós esperávamos. Então, tá errado, não é assim, ele não pode ser o nosso profeta. A gente não pode cair nesse erro. É óbvio que a gente pode observar isso e falar assim, mas é que não, se eu posso pensar que um líder ele pode ser especial, é aí que o charlatão vai entrar, porque o charlatão vai dizer, porque eu sou profeta, porque não sei o quê. Jesus, é muito interessante porque na Bíblia os discípulos perguntaram para Jesus assim, como que a gente faz para identificar, né, um profeta verdadeiro de um profeta falso? E Jesus ele fala assim, é interessante isso, né, a árvore se conhece pelos seus frutos. Ele diz em seguida, a videira dá uva, a macieira dá maçã, videira não dá maçã e macieira não dá uva. Então, um fruto bom é produzido por uma árvore boa, a gente pode dizer assim. Então, um verdadeiro profeta, né, um líder bom, ele vai produzir bons frutos e um charlatão vai produzir maus frutos. Se a gente se focar mais nos frutos, a gente tem mais chance de identificar corretamente um grupo saudável de um grupo que não é tão saudável assim. O terceiro erro que a gente não pode cometer é também que algumas seitas, elas não nasceram seitas, mas elas acabaram se transformando em seitas com o decorrer do tempo. Ou seja, porque um grupo ele pode começar com ideais muito bonitos, com a doutrina muito bonita, com o ensinamento, o conjunto de crenças, os valores, etc. Tudo lindo. E realmente começou ali os primeiros anos, 5, 10 anos, quem sabe. E em algum momento aquilo vira e se torna de fato uma seita. Então a gente não pode julgar um grupo achando que em todos os momentos ele foi aquilo. Pode ser que ele tenha se transformado naquilo. Tá? Um grupo bom pode se transformar num grupo ruim, mas é muito difícil que um grupo nasça uma seita e se torne uma coisa boa. Tá? Isso sim é uma regra que a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá. Finalmente, qual é a característica, tá, que faz com que uma seita seja de fato uma seita? Então a gente vai ter que observar o seguinte, é a relação entre o líder daquela seita e os seus membros. Ou, mais ainda, das lideranças, né? Porque às vezes a gente pode falar de grupos um pouco maiores e que vão ter hierarquias, então tem o líder, tem o sublíder, tem o sub-sublíder. As lideranças com os membros e também dos membros com os próprios membros. É nisso aqui. E qual é o tipo de relação que vai gerar com que esse grupo seja de fato uma seita ou não? É se essa relação ela for, presta atenção, abusiva. É necessário que ela tenha algum tipo de abuso, seja ele emocional, seja sexual, seja de violência. Raramente é de violência, mas normalmente são danos
sutis, né? Porque a seita ela vai se configurar sempre de uma maneira sutil. A pessoa ela vai sendo abraçada, 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 até que em algum momento você é capturado ali por aquelas pessoas, por aquela forma de trabalho. E aí a pessoa se vê dentro dessa situação abusiva. Tá? E esse abuso ele vai ser controle, limitações de todo tipo, a pessoa se vê obrigada a fazer coisas, manipulada, coagida, muita coação, tá? Enfim, pressões de todo tipo. Isso é o que se configura uma seita. Então vamos para essa primeira parte que é super importante, que é a gente conseguir identificar o que é um líder de uma seita e um líder que é um líder de um grupo saudável, tá? Então um líder de uma seita, ele vai ter várias características, presta atenção, olha só. Primeiro, eles se acham ou eles se colocam como mais especiais, primeira instância, tá? E, mais do que isso, eles acabam exigindo de uma forma sutil que eles sejam tratados de uma forma mais especial. E os membros também acabam fazendo com que ele seja tratado de uma maneira mais especial. Então existe todo um estímulo para que isso aconteça. Agora, tem uma série de consequências que vem disso, porque como eles são mais especiais, eles têm que ter um tratamento especial. É muito interessante também observar que acabam se alimentando lendas, às vezes criadas pelo próprio líder, às vezes criadas pelos membros mais de baixo, e que vão criar tipo assim, porque ele é o filho de não sei das quantas, porque ele é o Deus de não sei das quantas, porque ele é o anjo de não sei das quantas. E aí tudo isso vai alimentando essa situação, porque uma vez aconteceu que ele fez não sei o que, isso prova que ele é imortal, sei lá, todo tipo de coisa que vai dizer de alguma maneira que ele é mais especial que todos nós, né? Ele está num outro nível e a gente está aqui, a gente é humano e ele é imortal, sei lá, algo assim. Isso tudo vai fazer com que ele tenha mais autoridade do que todos nós, né, meros mortais. Todos nós temos que obedecer qualquer coisa que ele diga, porque ele está infinitamente mais consciente do que nós. Ele não se equivoca jamais, ou seja, ele não é nem humano, ele é um super-humano, né? Ele é uma coisa assim do outro mundo. Se a gente não concorda com algo que ele diz, tá, em algum momento, então na verdade, é porque a gente não entendeu, não é porque ele está errado, ele não se equivoca nunca, a gente tem que se lembrar disso, essa imagem de que o líder não se equivoca, e que na verdade não, fui eu que não estou entendendo, eu que não estou percebendo aqui onde que ele quer chegar com isso, né, etc. Ele não deve ser questionado jamais, isso faz com que ele não seja questionado jamais, né, porque bom, significa simplesmente que você não está praticando, que você não tem consciência, que você não está no mesmo nível que ele. Ele deve ser obedecido, a gente já falou. Ele está acima da lei. Ou seja, qualquer coisa que ele faça não é só perdoável, ele está acima da lei. Então ele não se equivoca. E ele pode fazer atos antiéticos para a sociedade, né, que não são compreendidos como antiéticos, porque, na verdade, ele está acima da lei e as pessoas da lei, da sociedade não vão compreender ele, né? Então entra esse ar assim dele estar acima de tudo. Não responde a ninguém. E ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Então isso faz com que o líder ele opine sobre a vida particular dos seus membros, sobre decisões totalmente particulares que devem somente ao indivíduo, porque no fim ele sabe mais de mim do que eu mesmo, então ele é super consciente, ele é super especial. Então eu tenho que escutar ele em absolutamente tudo. Tá? Essas são as principais características. Analisa e reflete aí. Porque como que deveria ser um líder de um grupo saudável, tá? Ao contrário de tudo isso. Então, primeiro, ele não importa o divino ou o especial ou o nascimento ou o mapa astral ou não sei, não importa qual é a grande característica que faz com que ele seja um líder, um fundador, etc. Ele é um ser humano como qualquer outro. Ele é um ser humano como eu e você. E ele se considera como um ser humano como eu e você. Ele não aceita tratamentos especiais, né, ser tratado de uma maneira especial, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Ele come, ele toma banho, ele se veste, ele tem que fazer as coisas que qualquer ser humano faz. E, ou seja, primeiro, né, ele é um ser humano. Segundo, ele deve ser tratado como um ser humano. Ele não se permite não ser tratado como um ser humano normal. Ele não deve ser tratado também como uma autoridade superior, ou seja,
mesmo que ele aconselhe algo, pela consciência, pelo dom de profetizar, pelo qualquer que seja que ele tenha de especial, mesmo que ele faça algo que tenha a ver com a autoridade dele, ele não deve ser tomado de uma forma fanática, ele não deve ser tomado de forma absoluta, porque ele é um ser humano. E como ele é um ser humano, ele também pode se equivocar. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que o próprio Jesus, por mais perfeito que a gente queira colocar e dizer que ele era Deus, não sei o que, ele era humano e ele teve vários dos momentos onde ele se mostrou humano. Então a gente querer pegar uma pessoa, né, de hoje em dia e colocar num pedestal e falar assim, não, porque isso aqui é perfeito, porque ele não se equivoca nunca, isso não é bem assim. Tá? Outra coisa, se a gente quer, se esse ser aí, se esse líder, ele é tão superior assim, a gente não pode esquecer que quanto mais superior, mais humilde. E quando alcançado a máxima sabedoria, tem que ser ainda mais humilde. Então a pessoa chegar e falar assim, não, eu não me equivoco jamais, isso aí já cheira coisa estranha. Outra coisa, como eles podem se equivocar, isso também faz com que eles aceitem as opiniões das pessoas ao redor deles. Tá? Então isso faz com que eles também não obriguem ninguém a fazer nada, porque como eles podem se equivocar, eles também aceitam as opiniões dos outros. Se eles propõem algo e alguém fala, não, vamos fazer tal coisa, ok, vamos fazer tal coisa, não tem problema. Ou seja, que eles realmente, nos fatos, são considerados seres humanos normais. Porque uma coisa que acontece demais com esses líderes de seitas é eles dizerem, não, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu sou como você, eu sou falho, eu já estive no seu lugar, ou algo assim. Só que no fato, assim, ó, quando a gente vai olhar lá no fundo, isso não acontece, ou seja, eles são tratados. Seja que eles estimulem um tratamento especial, seja que as próprias pessoas criam um fanatismo e começam a tratar elas de maneira especial e eles não impedem que esse tratamento especial exista. E eles, não, ok, não, eu sou um humano, mas vocês me adoram, né? Bom, enfim. Outra coisa, como eles são falhos, como eles não são especiais, como eles são seres humanos como qualquer outro, eles também devem seguir a lógica e o bom senso. Presta atenção nesse ponto, porque esse ponto ele é importantíssimo. Significa que eles sempre vão estimular o diálogo. E o diálogo significa que existam perguntas e respostas, ou seja, que essas perguntas sejam de fato respondidas. E essas perguntas e respostas, esses diálogos, eles não são simplesmente uma coisa aparente, porque às vezes acontece que a pessoa vem e fala assim, não, eu tô aqui, pode falar, pode perguntar qualquer coisa que eu vou responder. Mas quando alguém faz uma pergunta que contrarie, que questione, assim, não, mas será? Então o que a pessoa... Bom, tem várias formas de fugir, tá? Porque a pessoa pode sair pela tangente e não responder a pergunta. A pessoa pode falar, ao invés de responder a pergunta, começa a falar do ultra, das estrelas e do não sei o que, do universo e... Ninguém se esquece, todo mundo se esquece da pergunta que foi feita. Ou então pode caçoar a pessoa, hahaha, você não está nesse nível de entender, né? Ou seja, qualquer coisa que seja feita para que o diálogo não aconteça. Agora, se a gente está falando de um líder positivo, o líder positivo ele vai fazer uma coisa, ele vai ter o diálogo. Então, para que aconteça o diálogo, o que vem? Vem a pergunta e é respondida a pergunta que foi feita, sem segredinhos, sem mistériozinhos, sem coisa assim, sem carta na manga, sem... Por quê? O que acontece? Quando a gente tem carta na manga, quando fica o segredinho, quando fica eu não posso te contar tudo, isso aí é assim, ó, perfeito para a manipulação. Tá, isso também não quer dizer, eu sei que existem coisas, assim, na própria Bíblia está escrito assim, ó, que uma coisa é você dar carne, né, para dar carne para uma pessoa, ela tem que ser capaz de digerir carne. Até lá você tem que dar o leite. Em outras palavras, não dá para pegar um livro de cálculo da universidade e dar para uma criança do ensino fundamental, que está aprendendo ainda a fazer as contas básicas. São níveis diferentes. Mas eu tenho que conseguir trazer e falar para a pessoa no nível dela. E não simplesmente desconcertar, desconsiderar, desqualificar a pessoa, humilhar, etc. Tá? Existem níveis, mas um mestre, um guia, um guru
um líder que seja sábio, ele vai conseguir responder para a pessoa e sanar as dúvidas que ela tenha. Por isso que o diálogo ele é importantíssimo. E um líder sábio, consciente, positivo, humano, ele vai ter todas essas características. Outra coisa, o que o líder diz não é uma ordem absoluta que deve ser tomada ipsis literis, né? Ou seja, ao pé da letra. Porque simplesmente acontece, né? Que às vezes o líder vem e fala assim, não, o que eu digo não é uma ordem, é um conselho e faz quem quiser. Só que na prática, o que acontece? Quem não segue exatamente o que foi dito, depois perde cargos, a pessoa vai ser privado de coisas, a pessoa vai ser castigado, humilhado, chacotado. De alguma maneira, a engrenagem da instituição, do grupo, vai fazer com que aquela pessoa receba consequências negativas por não ter seguido o conselho, né, que foi dado. Então, que o líder, o que ele diga, não seja uma ordem absoluta, mas sim simplesmente um conselho, talvez de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que tem mais experiência, que pode ser seguido ou não, que pode ser adaptado para cada circunstância ou não. Tá? Isso é uma liderança positiva. Se é uma ordem fechada, assim, ó, que tem que ser cumprida, a gente já está falando então de uma seita. Por exemplo, o que seria um líder positivo do ponto de vista da lei, né? Porque um líder da seita, ele está acima da lei, qualquer coisa que ele fizer vai ser justificado porque as pessoas não vão compreender ele, etc. Mas um líder consciente, uma liderança consciente, ele compreende que não podem ser feitas concessões da lei. A pessoa não pode fazer coisas que sejam antiéticas. Eu já vi, gente, em certos grupos, certas ações antiéticas, do tipo assim, vamos fazer caridade, aqui, ó, vamos recolher dinheiro para fazer caridade. E esse dinheiro, no fim, era usado para quê? Para a grande causa, né? A gente vai lá e constrói uma coisa, um lugar, um templo, uma igreja, que é usada para nós, somente membros secretos, sei lá o quê. Então isso, a gente já está falando de uma corrupção. E é um ato antiético e a gente não pode sobrepassar isso. E um líder positivo, ele não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Não deveria. Se ele permite, então a gente já tem que ver que tem alguma coisa errada aí. E, por último, um líder positivo de um grupo que não seja uma seita, ele não poderia se meter na vida de ninguém. Então, é importante, porque, vamos dizer assim, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio, a gente já vai falar do indivíduo, mas a pessoa tem que ser livre-arbítrio. E no caso de um grupo espiritual que quer um avanço espiritual, que quer avançar, né, nesse sentido, uma pessoa que está ali o tempo todo dizendo o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, o que ela pode, o que ela não pode, que faculdade você pode fazer, que faculdade não pode, que trabalho você pode ter, que trabalho você não pode, com quem você tem que se casar, com quem você não pode se casar. Um líder que venha e se meta em coisas individuais tira o próprio livre-arbítrio da pessoa. E mesmo que a pessoa queira isso, né, significa que a pessoa está tão entranhada dentro daquilo, significa que ela não reconhece a si mesma, é como se ela não quer a própria liberdade. Tá, então vamos agora para o indivíduo. Quais são as 3 liberdades que o indivíduo perde, que a pessoa perde, quando ela está dentro de uma seita? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que saber é que dentro da seita acontece um fenômeno que os psicólogos chamam de persuasão coercitiva. Tá? Porque o que é persuadir? Né? Uma pessoa ela está sendo persuadida, convencida a algo. A gente pode persuadir as pessoas a fazerem coisas positivas, mas a partir do momento que a gente está falando de uma persuasão coercitiva, eu estou coagindo, eu estou obrigando, eu estou manipulando a pessoa a fazer algo. Existem coações, né? Tem como eu coagir uma pessoa pela força, eu coloco a arma na cabeça da pessoa e falo, ou você faz ou eu te mato. Isso é uma coação à força. Uma persuasão coercitiva, então, já é uma série de mecanismos institucionais, doutrinais, enfim, de que vão ser utilizados ali para manipular a pessoa a fazer determinadas coisas, a agir de uma determinada maneira, conseguir dinheiro, conseguir uma série de coisas para a finalidade daquele grupo, ou daquele mestre, enfim, daquilo. E essa
persuasão coercitiva, ela vai tirar principalmente 3 liberdades de pessoa, que a gente poderia sintetizar assim, ó, é a liberdade de pensamento, a liberdade de ação e uma liberdade que a gente poderia chamar de uma liberdade emocional, que é a liberdade da pessoa sentir como ela queira se sentir. A liberdade de pensamento a gente já falou, tá? Que é a impossibilidade de questionar. Toda vez que a pessoa questiona, então ela é cortada de alguma forma desse questionamento. Então ela não pode, ou então ela não está compreendendo, ou então ela, enfim, não está no nível ainda de compreender. Então ela é cortada. Rotulada e descartada toda e qualquer crítica, questionamento que seja feito. Agora, além disso, a gente tem que acrescentar o fato de que a pessoa ela é super desestimulada a ler outras coisas que não sejam desse conhecimento, desse ensinamento, desse grupo. Por quê? Porque é extremamente perigoso. É simplesmente a pessoa que ela lê demais, que ela conhece demais, que ela estuda outros grupos, outras filosofias, outras coisas, ela corre no risco de se debandar, né, de se perder, né, enfim, de ser influenciada negativamente. Então, se você é estimulado a não estudar outras coisas, isso aí é meio complicado, é melhor tomar cuidado. A segunda liberdade que a pessoa perde é a liberdade de ação, que a gente também já comentou uma parte, né, que acontece ali nos líderes, que é basicamente a pessoa perder o seu livre-arbítrio. Então ela é influenciada de várias formas a acreditar única e exclusivamente no que disserem para ela. E aí começa uma série de interferências em certas liberdades que são exclusivas do indivíduo. Só que além disso, a gente quer reforçar aqui um ponto que é o seguinte, que ela é expressa da seguinte maneira. A pessoa perde o seu livre-arbítrio quando ela começa a considerar que é mais importante fazer o certo do que fazer o que é consciente, correndo o risco de se equivocar e aprender com o próprio erro. Olha que sutil que é isso. Porque na medida em que eu começo a querer considerar como mais importante fazer o que é certo, ao invés de fazer consciente, eu abandono a minha própria liberdade de escolha para que me digam o que é que eu tenho que fazer. Então, o que o padre disser para eu fazer, ele sabe porque ele está mais relacionado com Deus. O que o mestre, o guru, o líder disser para eu fazer é porque ele está mais consciente que eu, então ele sabe muito mais, eu vou ter que fazer isso aqui. E aí eu vou fazer o certo. Só que, na verdade, o que acontece é que eu estou tirando a minha própria responsabilidade e, ao tirar a minha chance de errar, eu estou tirando a minha chance de aprender. E é aí onde podem existir muitos abusos. A gente se transforma numa espécie de uma marionete que pode ser manejada. A gente abre mão da nossa própria consciência, da nossa própria inteligência, do nosso próprio aprendizado. E se a gente faz isso, se você está passando por isso, se você vê que alguém está passando por isso, isso é um grande alerta. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A terceira liberdade que a gente perde, a gente pode expressar na verdade dessa maneira aqui, ó. É quando a pessoa ela começa a viver com uma constante sensação, um constante sentimento de culpa, que a gente pode traduzir, na verdade, como um sentimento negativo de si mesmo. Então a pessoa pensa assim, não, é que eu sou muito inferior, eu sou cheio de defeitos, eu sou muito limitado, o meu líder é um Deus, ele é capaz de fazer todas essas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sou. Então, por exemplo, pode acontecer que o grupo da pessoa tenha muitas regras, muitas coisas para fazer, aí a pessoa faltou numa atividade, faltou numa reunião, e ela pensa, ai meu Deus, nossa, eu vou pro inferno. Então começa a se alimentar essa série de emoções negativas, essa série de culpas, e a pessoa vai só se reduzindo. E isso, no fundo, leva a uma anulação de si mesmo. E onde que está o grave aqui? Porque olha só o gravíssimo da situação. Porque se é um grupo espiritual, é muito possível que tenha alguma informação, algum conhecimento que diga, por exemplo, sobre a eliminação do egoísmo, né? A eliminação do ego, etc. Algum aspecto que tenha a ver com eliminar os defeitos, o pecado. Então, quando a pessoa relaciona a culpa com a eliminação do ego, a pessoa que está se diminuindo, a pessoa que está suprimindo a si mesma, e no fundo o que a pessoa está fazendo é alimentar um complexo de inferioridade, ela está alimentando toda essa série de coisas que estão fazendo ela se resumir. Uma coisa é a gente
trabalhar sobre si mesmo para que a gente tenha o avanço, a gente possa reconhecer as nossas debilidades, eliminar essas debilidades para que a gente possa evoluir espiritualmente. E outra coisa é a gente viver nessa culpa. Então, seria mais uma coisa assim, ó, todo mundo é humano, gente. Todo mundo erra. Então, bola para frente, vamos lá, vamos se corrigir. Você errou, tudo bem, ou seja, tudo é um teste, a vida é um teste, a gente está aqui para aprender. Porque uma das coisas que acontecem, por exemplo, é que daí vem as conferências, né, e as reuniões, e os líderes, eles vêm e dizem, porque o membro do nosso grupo, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, e o mínimo que ele tem que fazer é tal coisa, ele tem que acordar tal hora, ele tem que fazer tal coisa. E tudo aquilo, a gente vai falar assim, nossa, eu não faço isso, eu não faço isso, e eu não faço isso, e eu não sou ninguém, e nossa, eu sou um lixo, eu sou o verme do cocô, do cavalo, do ladrão. E aí o meu líder, nossa, como ele é incrível, que ele faz todas essas coisas. Porque se ele tá falando dessa maneira é porque ele faz, né? Veja bem se é isso que acontece, tá? Então a pessoa nesse momento ela tem que se questionar, será que vale a pena eu continuar numa estrutura doentia, né? Um grupo doentio que faz com que eu me diminua tanto assim? Será que isso é evolução espiritual? Será que isso é eliminar o ego? Será que isso é um avanço? Então a gente tem que se questionar muito sério isso, porque às vezes pode ser, né, que seja que essa questão ela aconteça a nível tipo de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, mas às vezes pode ser que seja uma questão estrutural e tá todo mundo nisso, ou tá uma grande parte de pessoas nisso. Né? Se a gente for pensar assim, um grupo muito grande, que tem líder, sublíder, sub-sublíder, e toda essa estrutura de pessoas tem esse tipo de comportamento, então a gente já está falando de uma coisa que é estrutural. Né? Então a gente tem que abrir o olho e ver se de repente não vale a pena a gente sair daí, porque continuar aí só vai reforçar todos esses abusos emocionais pelos quais a gente está passando. E vamos então para a última característica, que é os mecanismos do grupo em si mesmo, ou seja, dos membros para com os membros. E existem vários mecanismos que acontecem aqui, e esses mecanismos eles são principalmente mecanismos do medo. Qual é a dinâmica que vai acontecer? Basicamente, a primeira coisa que acontece é a gente querer enfatizar de que nós somos os que estamos certos, né? A gente é o que está fazendo o melhor, a gente é o melhor aqui. Então, como a gente quer, de alguma maneira, provar para nós mesmos e para as outras pessoas do nosso grupo e para as outras pessoas até de fora, de que nós somos os melhores, de que nós estamos no melhor lugar, por exemplo, então a gente vai nos separar, primeira coisa, a gente vai nos separar dos outros. Então, existe uma separação muito forte entre nós e os outros, né? Os de dentro e os de fora, os internos e os externos. Existe o grupo que é o nosso grupo é o certo, é o grupo divino, é a santa instituição, é o santo grupo, é o divino grupo, sei lá o que, como que vão chamar. Esse grupo não é aqueles perdidos, nossa, aqueles outros pobrezinhos, todos os outros estão perdidos, toda a humanidade está perdida. Portanto, nós temos que salvá-los. E nesse âmbito de querer salvar os outros, surge um impulso de querer convencer o maior número possível de pessoas para que entrem no nosso grupo. E aí começa uma neurose por conseguir mais pessoas. E aí, porque cada vez que entra uma pessoa, cada vez que a gente consegue convencer uma pessoa de que nós estamos no melhor lugar do mundo, então a gente acaba reforçando a nossa própria crença de que a gente está, de fato, no melhor lugar. E essas pessoas que a gente conseguiu fazer com que elas entrem, a gente tem, os especialistas chamam de bombardear amor. Que na verdade é que quando entra alguém novo, então a gente tem que ao máximo mostrar só o lado positivo e só as coisas boas para que a gente mostre para essa pessoa o quanto aqui é um lugar maravilhoso. E na verdade, essa ideia de convencer a pessoa, ao invés de deixar a pessoa livre, não, deixa ela. Se ela não se importar, se ela não gostar daqui, vai embora, porque aqui não é o lugar dela. Né? A gente deveria ser um pouco mais consciente nisso. Primeiro que a gente não é o melhor lugar do mundo. E além disso, a gente tem que conseguir respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se elas gostarem daqui, ótimo. Se elas não gostarem daqui, ótimo também, bom para elas. O importante é que cada pessoa encontre o seu lugar. Se a gente entender dessa maneira, a gente consegue ver a coisa de uma maneira muito mais ampla, né? Muito mais livre.
né? Cada pessoa vai encontrar um grupo espiritual com o qual ela se sinta afim. Outra característica de uma seita, acaba se formando uma espécie de luta contra os dissidentes. Porque toda vez que alguém sai do nosso grupo, acabam se formando, às vezes os próprios líderes contam histórias, ou os próprios membros, uns contam para os outros, de que a pessoa que saiu, ela ficou doente, ela ficou pobre, ela recebeu um karma tremendo e ela sofreu um acidente, morreu. Eu já conheci, quando eu estava num grupo aí que era uma seita, eu ouvi as pessoas que tinham saído e falava assim, não, aquelas pessoas, aconteceu essa desgraça, aquela desgraça porque ela saiu. E um dia eu tive a chance, olha só o que me salvou, eu tive a chance de conhecer uma pessoa de fora. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim, peraí, te aconteceu isso que falavam que acontecia com todo mundo que saía? Ele falou, não. Eu disse, cara, olha só. Então esse foi para mim a minha virada. Porque esse é o ponto, ou seja, que quando uma pessoa sai, é muito normal que os líderes e os membros queiram demonizar essa pessoa para provocar uma espécie de uma imunidade nos membros daqui de não escutarem aquela pessoa. Então, as pessoas que saem do grupo, elas têm que ser totalmente desqualificadas, né? Não, aquela pessoa é um drogado e por isso ela foi tomada pelo demônio, não acreditem nela, não conversem com ela, porque ela vai tentar vocês e vai tentar tirar vocês do real caminho. Junto com isso também vem a característica da delação, né? Então vai ter pessoas que vão estar o tempo todo vigiando e cuidando. Será que não tem um traidor entre nós? Será que, né, a gente não tem que se cuidar? E a hora que encontra alguém que está fazendo alguma coisa errada, assim, rapaz, você não pode fazer isso aí está errado, né? Você não pode ler esse livro, isso é proibido. Né? Então todas essas coisas também são mecanismos. E também a relação com o dinheiro, né? Porque no fim todo grupo vai querer dinheiro também, porque vai ser bom. Só que normalmente existe a historinha de que não, que o dinheiro é mal, que o dinheiro vai te impedir espiritualmente, então é melhor você dar tudo para o nosso grupo, porque assim você vai evoluir espiritualmente. Só que acontece uma relação dúbia aí, porque ao mesmo tempo que as pessoas deveriam dar tudo para o grupo, quando vem alguém novo e que tem muito dinheiro, o que acontece? Essa pessoa é muito bem recebida, é recebida com privilégios, né? Então, no fim, também, às vezes, até estimulado a angariar pessoas para o grupo que tenham mais dinheiro. Então, se você se identificou em vários desses aspectos, eu diria o seguinte, é normal para alguém que está dentro de uma seita não conseguir reconhecer que, meu Deus, será que se eu estou numa seita, então que outro lugar existe no mundo? Porque se o meu lugar é o melhor lugar que existe, não existe nenhum outro lugar. Eu tô aqui para te dizer que sim existe. A verdade é que existem grupos saudáveis, políticos, profissionais, espirituais de todo tipo. Existem grupos que são saudáveis, que não são fanáticos, que não são fundamentados totalmente em crenças. Então eu sei que às vezes é muito doloroso a gente ter que deixar certas pessoas, deixar certos lugares, reconhecer que às vezes tem pessoas muito bem intencionadas em alguns lugares, mas se a gente vê naquele lugar estruturalmente uma seita, então realmente é um problema e a gente corre muitos riscos de ser abusado de várias maneiras num lugar como esse. E mesmo hoje, eu sou muito grato pelo grupo que eu participei, que eu conheci o ensinamento gnóstico, a Gnosis, eu conheci através de um grupo que é uma seita, mas eu agradeço muito esse grupo, porque no fim eu pude conhecer muitas coisas a partir disso. E quando eu me dei conta que eu estava numa seita, então eu saí e hoje eu me encontro num grupo saudável, gnóstico, que satisfaz as minhas necessidades. O meu grupo não é o melhor do mundo, ele é um dos grupos. É um grupo de seres humanos, é um grupo normal, mas é um grupo de pessoas saudáveis, que pelo menos por enquanto é um grupo que vale a pena. Tá? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você se interessou, ficou aí meio curioso, mas o que esse cara pertenceu, o que ele estudou? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha história, o próximo vídeo aqui no canal é sobre por que eu sou gnóstico ainda. Tá? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.